Olá, meu nome é Ulisses e esta apresentação é parte do trabalho da cadeira de Direção de Arte para Multimídia. O formato desta apresentação é um Petcult que consiste em 20 slides de 20 segundos cada, somando um total de 6 minutos e 40 segundos. Sem mais delongas, vamos ao tema. O tema é sobre Machine Aesthetic, ou Estética de Máquina em português. É um assunto muito amplo que pode ser encontrado em várias disciplinas do conhecimento humano, desde a arquitetura, design gráfico, literatura ou mesmo as artes, e está mais ligado à estética das coisas. Por exemplo, na arquitetura pode ser uma construção que sugere ser feita de máquina, reconhecendo aspectos relacionados às máquinas como industrialização, produção em massa, engenharia ou que use elementos de estruturas de metais, navios, aeroplanos e também motocicletas. É sobre uma questão estética. Como dito anteriormente, é mais uma questão de chegar em uma aparência do que ser o que se parece. No caso da arquitetura, é um fato que contradiz as demandas por honestidade e transparência, negando assim a lógica dos princípios estruturais das construções. O modernismo internacional tendia a usar acabamentos de parede lisos em conjunto com longas tiras de janelas com armação de metal sugeridas por transatlânticos como o Titanic, mas as paredes eram muitas vezes de alvenaria rebocada, como na Year Butler House, uma construção da época do Art Deco pelo arquiteto George Kretsch. Mas de onde surgiu essa estética nos anos 1920 e 1930, principalmente nos Estados Unidos, a cultura era cada vez mais dirigida por máquinas. A arte e o design refletiam a proliferação e a primazia das máquinas, que passou a fazer parte da vida das pessoas. Não demorou muito para que a estética desses objetos e máquinas fossem promovidas como estilo de vida para aqueles que viam beleza nas máquinas, uma beleza tanto na aparência como na função. E mesmo não sendo celebrada universalmente, essa estética passou a ser difundida em todo tipo de objeto, proliferando-se rapidamente. Essa estética também pode ser vista nas correntes modernistas. O culto à máquina, racionalidade e tecnologia são observados principalmente em três movimentos: o purismo francês, por volta de 1925, a Bauhaus em 23, movimento alemão, e o precisionismo dos Estados Unidos em 1927. Cada movimento anteriormente citado é muito amplo para ser tratado aqui. Resolvi então trazer um pouco da cultura popular, como ela é afetada por essa estética. Os romances steampunk, animações futuristas, jogos estilo cyberpunk são claros exemplos dessa influência. Também trouxe aqui Castelo Animado, Akira e Steam Boy. Em minhas pesquisas sobre o tema, achei referências às vending machines. Embora tenham surgido antes, em meados de 1850, elas ganharam muita popularidade internacional e possuem forte presença no Japão. É interessante notar como sempre aparecem em animes ou cenários japoneses. Abaixo segue alguns exemplos de mídias onde essas vending machines aparecem. Na série de animação do Naruto e Boruto, elas são muito comuns se você prestar atenção. No jogo Nier Automata, que é um cenário distópico, também é cheio delas. A terceira imagem é uma ilustração aleatória que achei interessante. Podemos estabelecer uma relação do tema também com os inventores Lawrence e Rudy. Lawrence Watson era um relojoeiro famoso pela máquina de fazer nada, um maquinário feito de sucata coletado de sítios de guerra. E Rudy Kohut é conhecido pelas locomotivas e peças de engenharia em miniatura, possuindo valor estético. Também encontrei um artigo chamado The Machine Aesthetic in Joyce and the Steel, que traça paralelo entre o escritor e o movimento artístico holandês. A obra mais famosa de Joyce, Ulisses, é um clássico do romance modernista, e quem já tentou ler sabe como é grande o nível de experimentação e complexidade. Segundo o autor do artigo, existe em Joyce uma relação dialógica entre os corpos humanos e as máquinas, no qual o movimento humano deve tanto à produção da máquina quanto as máquinas devem ao design humano. O trabalho de Joyce traz à tona o ponto de tensão entre o desejo humano e a invenção tecnológica de maneira sintomática. Agora, com a ideia geral do que se trata o tema, podemos resumir como fazer algo parecer uma máquina, mesmo que a estética não esteja ligada à função. E parte deste trabalho era produzir também uma peça gráfica usando o tema.
Nos slides seguintes, falarei do meu processo para a construção da peça. Tendo em vista a ideia de materiais antigos, optei por uma abordagem mais tradicionalista. Resolvi fazer pintura tradicional em papel canson A3. Parte da decisão foi pela familiaridade prévia com a técnica, pois supus que seria possível fazer em tempo hábil. No entanto, por conta do tempo que estava gastando com a pintura, abandonei o processo puramente tradicional e decidi incorporar aspectos de pintura digital. Com o uso de montagens, cores e modos de mesclagem, pude trazer aspectos que lembram algo antigo, enferrujado, dialogando com o meu tema de Machine Aesthetic. Algumas das referências que me ajudaram foram o quadro de Gustav Klimt, O Beijo, a ideia por trás do artigo que fala do James Joyce, os maquinários de Lawrence Rudy e os jogos Automata e BioShock. Também tive a ideia de usar água como ambiente da cena para fazer uma brincadeira metalinguística com a tinta, aquarela. Bom, pessoal, antes de mostrar o resultado, gostaria de agradecer a todos pela atenção até aqui e espero que tenham gostado do tema. Aos que estão presentes em sala, passarei a pintura original pelos colegas e professores para que vejam como ela estava ficando antes de ser levada para o processo digital. Eis aqui como ficou o resultado final. Fiquei feliz com o resultado obtido do trabalho como um todo, pois aprendi bastante ao longo do processo. Boa noite e obrigado.